Mais uma vez estamos reunidos em teu nome para estudos referentes ao medicina espiritual. Permita, Senhor, que possamos estar acompanhados dos respectivos amigos espirituais, dos dirigentes espirituais da casa, do patrono do nosso estudo de medicina espiritual, Inácio Bittencourt, e todos esses espíritos amigos. Então, em nome desses espíritos amigos, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que te pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, terminando hoje a parte do módulo 2, que fala sobre a prevenção, né, a unidade 2, desculpa, cura, o equilíbrio da alma como fator da cura do corpo, onde nós estamos falando sobre os mecanismos da ação fluídica. E hoje nós vamos completar a partir do item 13 aqui do nosso PowerPoint, falando sobre o mecanismo da ação fluídica com o subassunto limites da atuação fluídica. E hoje nós estamos no item que vai falar da mediunidade curativa, um tópico tirado lá do mecanismo da mediunidade, no capítulo 26. Então, nós vamos colocar aqui o texto, para a gente raciocinar em cima do texto e tirar as conclusões que são referentes a esse texto de André Luiz. Falando sobre a mediunidade curativa, ele diz o seguinte: no que se refere aos poderes curativos, temos em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-nos doentes de variada expressão, paralíticos, estendem-se membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão, ulcerados mostram-se limpos, alienados mentais, notadamente obsidiados, diversos recobram o equilíbrio. Então, nesse caso, quando se fala dos limites e se coloca Jesus como um parâmetro aqui para a gente, em todas as referências, como espírito e aplicado especificamente ao tema da mediunidade curadora. Por que isso? Porque quando nós estudamos a parte da possibilidade da mediunidade, apesar de definindo ela como algo mecânica, no sentido do mecanismo mesmo, faz parte da estrutura. O médium, a mediunidade é neutra, e se fala que é neutra exatamente por causa disso. É uma preparação do instrumento, independente da característica do espírito, é uma preparação daquele instrumento para nós executarmos essa tarefa. Só que quando você olha para a efetividade dela, para o que diz a mediunidade ser boa ou não, é a aplicação que se lhe dá. E a aplicação dela está diretamente ligada à condição moral daquele que a utiliza. Tanto no sentido do bom direcionamento, como na possibilidade. Por quê? Porque nós sabemos que as qualidades fluídicas de quem emana esses fluidos, de quem se propõe a ajudar na cura, ela é diretamente proporcional à moralidade do espírito. Quanto mais moralizado o espírito, melhor a qualidade fluídica que ele emite. Isso não estamos nem falando na condição que o espírito tem que ter para poder sintonizar com espíritos mais superiores. Então, quanto mais elevado for o médium, maior capacidade ele vai ter, maior facilidade ele vai ter de se ligar ao espírito bom, que é quem vai potencializar, os fluidos dele, médio, o fluido animal e o fluido que ele emite. Então, tem duas questões aí. A moralidade ajudando na questão da sintonia, quanto mais moralizado, mais elevado é o espírito que eu consigo sintonizar, e também a qualidade do fluido que eu emito. Porque o meu pensamento, a qualidade do meu pensamento vai influenciar diretamente na qualidade do fluido.
E aí também temos que analisar pelo lado de Jesus, e esse é o raciocínio que a gente tem que fazer, que a gente sempre traz, apesar de toda essa superioridade que nós reconhecemos em Jesus, a ponto dos espíritos colocarem para nós que é o espírito mais perfeito que passou pela Terra, é o exemplo a ser seguido, é o modelo, ele não pôde curar todo mundo. Exatamente por aquela questão que a gente coloca. É o limite. E é isso que a gente vai ter que ver, o limite da cura. Então, vocês reparem que nesse texto que nós acabamos de ver, Jesus, com esses doentes todos, não se propõe a fazer a cura de todos. Isso aí é algo que a gente tem que observar sempre nessas narrativas e nos textos, até nas entrelinhas. Obter socorro. Obter socorro não necessariamente é se curar. Isso aí, às vezes, a gente extrapola quando a gente lê esses textos e não observa nisso. Quando você fala, não, todos que o procuram vão obter socorro, que é diferente assim, de todos que o procuram vão obter a cura. E a gente, às vezes, esquece disso. Né? Então, vamos na continuidade desse texto, ver o complemento do raciocínio de André Luiz, para que a gente entenda, dentro da sua amplitude, o que ele quer dizer com essa colocação sobre os poderes de Jesus. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Então, aí é algo que aparece primeiro, é o indivíduo buscar dentro de si o melhor que ele tem, valorizar o que ele pode emitir. E continua no outro trecho. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo. Por várias vezes, o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betsada, que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível. Eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Isso aí é uma ligação, a gente usa no medicina espiritual exatamente para chamar a atenção de que isso aí é a ligação entre a doença física e o comportamento moral do indivíduo. Que está bem claro, a cura, e a gente tem colocado isso, esse limite da cura é a lei, que não pode ser derrogada. E a cura da alma, a verdadeira cura, ela se dá com a modificação moral do indivíduo e com, vamos dizer assim, a comprovação do próprio indivíduo que o aprendizado foi feito. A lição que estava embutida dentro daquela doença, ou no caso, uma doença kármica que está vindo para ele expurgar aquilo ali, é porque a lição já foi aprendida. Porque a lição, se não foi aprendida, a cura não vai ocorrer. Por quê? Não é castigo de ninguém, não. É porque se ele não se curou, ele vai repetir o comportamento que é a causa primária da doença. É por isso que a doença não vai embora. Ou ele se educa, no caso o espírito, vamos falar, ou nós nos educamos e nos livramos da doença, ou ela vai e volta até que a gente se livre daquele comportamento. E quando ele fala, vai te acontecer coisa pior, porque nós sabemos, em qualquer doença, quando ela volta mais forte por vários motivos, tanto físicos quanto morais. Então, é uma advertência que está de acordo com a condição da lei. E a gente não pode esquecer isso, não é? Então, se Jesus ele não pôde, naquele momento, isso que a gente tem que raciocinar para ver a limitação, que não diminui em nada a figura de Jesus, muito pelo contrário. Está comprovando que ele é igualzinho a gente, porque está submetido à mesma lei, cara. Não tem como, não tem derrogação. Então, nem Jesus, com todo o poder moral que tem,
o espírito mais perfeito que passou pela Terra. Ele não pôde garantir a cura, nesse exemplo, do cego e nem de ninguém. Porque ele fala assim, olha, depende de você. É como se ele falasse assim, ó, eu fiz o que eu podia fazer dentro da lei. Agora, permanece na tua condição. Se você continuar fazendo besteira, amigo, o problema é seu, vai voltar. Então, se nem ele pode garantir a cura do outro, a gente não pode se atrever a fazer isso. Maria José, você levantou o dedinho aí? Não, foi. Então, abre o microfone aí e fala. Bom dia. Sim, bom dia, grupo. Estaria Jesus derrogando a lei se curasse a todos? Não, porque os que foram curados estavam na época de serem curados. Exatamente, fruta madura, estava na hora de colher. Por isso que a gente tem que chamar atenção nessas entrelinhas, porque senão as pessoas ficam com aquela ideia do milagre. E você que todos que acompanham lá os estudos do Leon Denis, vocês veem que eu sempre, quando falo da medicina espiritual e falo disso, eu chamo atenção para esse negócio. Exatamente por quê? Porque a gente ainda traz aquele hábito das religiões e dos milênios, né? Quando a gente fala os hábitos milenares que nós temos como espíritos, dessa interpretação do milagre, né? De terceirizar a cura, o benefício, e achar que vai acontecer um milagre. Quando a doutrina espírita e o próprio Jesus trouxe tudo que tinha que trazer. O problema é a interpretação que foi dada. E o Espiritismo vem relembrar e elucidar aquilo que foi mal interpretado. Exatamente por isso que a gente chama atenção para esse negócio, principalmente para as casas espíritas ficarem cientes disso e passar isso para as pessoas. Porque, às vezes, na ânsia de querer dar esperança, você pode dar uma esperança que não tem. Então, é dar esperança, o ânimo, na medida certa, tem que ter o equilíbrio, porque se você também porque uma coisa é você dar esperança, outra coisa é você vender ilusão. Se você vender ilusão, a decepção é muito maior. Então, tem que se passar isso para as pessoas. Olha, você vai ser ajudado sempre. Sempre que pedir, vai ter ajuda. Vai ter aquela busca da organização, do que a gente fala da melhora, do equilíbrio orgânico. Mas a cura da alma, a cura real, que está baseado no acerto dos princípios, é o indivíduo que vai ser o artífice principal. Não quer dizer que não tem ajuda, não quer dizer que tudo que se faz dentro da casa espírita, mesmo o passe, não tira o valor disso tudo. Isso tudo são instrumentos terapêuticos para a gente buscar a cura. Mas esse é o senão que tem que chamar a atenção. Existe a obrigatoriedade da mudança moral do indivíduo. Para quê? Para que elimine a causa da doença. Só isso. Alguma pergunta, alguma colocação a mais antes que a gente continue aí, porque esse texto da limitação ainda tem mais um trecho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o outro texto que tem final, que é da Revista Espírita, e depois a gente abre aí, porque aí vai fechar esse módulo 2, tá? Então, vamos trazer o resto do texto, que é da Revista Espírita, que complementa para a gente aí a ideia que a gente quer passar dessa limitação da cura. Então, está lá na Revista Espírita de 1866, na edição que foi tirada aqui, está na página 348. E diz o seguinte, sendo a mediunidade de cura uma faculdade fundada em leis naturais, tem limites traçados pelas mesmas, pelas leis, claro. Compreende-se que a ação fluídica possa dar sensibilidade a um órgão existente, fazer dissolver e desaparecer um obstáculo ao movimento e à percepção, cicatrizar uma ferida, porque então o fluido se torna um verdadeiro agente terapêutico. Mas, todo o valor do passe está aqui. Todo o benefício que pode fazer materialmente, explicando o mecanismo. Mas ela tem limite. Ela tem que obedecer à lei natural. Então, nada mais natural do que isso. Então, essa aí a gente termina o segundo bloco e vai passar para o bloco da unidade 3, que é a prevenção. A doutrina espírita como instrumento de promoção da saúde do corpo e da alma.
E o primeiro item que a gente vai passar, depois de abrir os comentários aí, é mecanismo de prevenção das doenças. Então, vamos abrir aqui para algumas colocações e também perguntas, alguma dúvida que tiver aí sobre o que nós completamos aí no estudo de hoje, que é o final do módulo 2. Alguma colocação? Alguma dúvida? Paulo. Oi. Então, eu estava assim pensando que Jesus disse para o paralítico, né, para que ele não pecasse mais, para que não lhe acontecesse coisa pior. Quer dizer, se você não se arrepender, você pode acumular mais débitos e, com isso, ter uma aprovação ainda maior do que aquela anterior? Olha, primeiro aí, a primeira intenção disso tudo é no sentido da eliminação da causa da doença. Tá? Quando você fala não peques mais, aí está dizendo aquilo, ó, a doença ela tem um fundo moral. Então, teve algo, comportamento moral, que criou aquele desequilíbrio nas células perispirituais. E aquilo ali vai se transformar na doença no corpo físico, vai eclodir no corpo físico. Então, quando você obtém que, de alguma maneira, o cara estava caminhando para o aprendizado e ele acelera aquilo, adianta a cura, o problema, e quando ele está falando, olha, se você continuar fazendo, se você voltar àquele comportamento anterior, você vai voltar a produzir o desequilíbrio naquelas células. Esse é o primeiro ponto. É aquele pecado antigo, é o desequilíbrio que originou aquele problema. E se ele criar novos problemas, ele vai criar novas doenças. Então, é isso que você falou, mais o retorno àquela doença antiga. Porque então, tem determinados... Deixa eu só complementar e te abro de novo. É porque, assim, ó, tem determinados comportamentos que criam desequilíbrios em determinados órgãos. Vou dar um exemplo que todo mundo sabe que escuta da espiritualidade. Quer dizer, se o indivíduo usa a palavra para falar muito mal dos outros, para agredir, para isso aqui, ele vai ter algum problema na garganta. Então, é mais ou menos assim. A gente tem as relações, vamos dizer assim, materiais com o órgão. Por exemplo, o ódio, a raiva, a gente sabe que atinge o fígado. Por quê? Porque isso cria substâncias específicas agressivas dentro do nosso sistema. Então, é mais ou menos assim. Pode falar, Nilton. Não, então, eu achei o seu exemplo correto. A maledicência causando alterações no aparelho da fonação, quer dizer, nas cordas vocais, e à medida que o tempo passa, essa degeneração celular vai se acentuando cada vez mais. Isso. Então, continuar errando significa agravar cada vez mais as suas próprias doenças. Isso aí. É isso aí. E criar hábitos viciosos novos é criar novas doenças. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Aí, Paulo, só para completar um pouquinho, a gente vê o estudo de Jesus, como ele fala, quando ele cura um deficiente, fala, volta para sua casa, mas não entra pela vila. A casa é dentro da vila. Se você for querer interpretar o evangelho, como é que eu vou voltar para casa se eu não vou entrar na vila? A vila são os antigos, dizendo, o modo de viver é antigo. Né? Quer dizer, está tudo no evangelho. A gente acha que é 2000 anos, mas nós estamos começando a estudar ele ainda, né? Tá tudo... Não, essa é exato. A visão que o Espiritismo proporciona na revisitação do Evangelho é muito rica, por causa dos elementos como a ação e reação, a reencarnação. São valores assim que se solidificaram com a doutrina espírita, que quando você revisita o Evangelho, você descobre várias coisas, redescobre, reinterpreta. É uma coisa assim realmente muito rica. Por isso que a gente tem que valorizar, é aquilo sempre que os espíritos falam sempre, ó, Jesus, Kardec. Jesus e Kardec. Porque não pode se esquecer que Jesus trouxe tudo. Trouxe. A questão ali é tudo no sentido da base, né? Porque também não pode se esquecer que ele falou, ó, tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. Vou mandar o Consolador prometido, mas no futuro, lá e tal.
Então, é até a característica dinâmica da doutrina, do ensinamento em geral, quando a gente fala da lei de Deus. Por quê? Porque a limitação não estava em quem transmite, estava em quem recebia, que éramos nós. Então, é aquele negócio, muita luz cega, pérolas dá pérolas para porcos. Aquilo ali não vai queimar cartucho se a humanidade, de uma maneira geral, ele tinha essa consciência, os espíritos têm essa consciência, que não tem como absorver aquilo ali naquele momento. Então, a própria doutrina espírita é isso. A própria doutrina espírita, Kardec já chamou atenção lá, olha, tem que ir assimilando as coisas conforme a ciência for evoluindo. Se for realmente considerada verdade, e aí é uma observação, porque nem sempre que a ciência fala hoje, ela pode ser considerada como verdade absoluta, e ele até usa esse artifício. Se eu não me engano, Emmanuel, no prefácio de Mecanismo da Mediunidade, ou do Evolução em Dois Mundos, que ele fala assim, acho que é no Mecanismo, que o que o homem coloca, a ciência coloca hoje como uma verdade, vem outro cientista amanhã e desmente. Desmente não no sentido de desmentir o fato, mas dá uma explicação melhor do que aquela. Por quê? Porque a ciência é isso, tu observa o fato e tenta justificar aquilo ali com uma lei, tentando encaixar na lei da natureza. Como você passa o tempo, você evolui, você vê uma explicação melhor do que aquela outra. Então isso vai alterando e é muito dinâmico e é correto. Por isso que a doutrina espírita está sempre, vamos dizer assim, alinhada com a ciência por causa disso. E o dia que parar de assimilar e se fechar, vai ter o mesmo fim das outras religiões, dos outros pensamentos religiosos. Então é fundamental isso. É não se deixar levar pela ciência só, pela ciência material, mas usar essa ciência material como instrumento naquilo que ela pode ajudar como comprovação, né? Paulo, Fernando, Oi. tudo bem? Oi, Fernando. Sim, tudo bem. Essa lei também se compreende naquela passagem dos 10 leprosos, que teve um que retornou para agradecer e os outros não retornaram, e possivelmente eles voltariam até a rancenise. Caberia também dentro desse... Sim. Qualquer exemplo que você tem esse retorno Certo. é uma comprovação de que a lição não estava aprendida ainda. Totalmente. Mas gozado, né? Aquele que voltou para agradecer a Jesus, esse realmente foi curado, né? Porque ele voltou para agradecer. Ele tem a consciência, né? E realmente, sim. Estou curado, agradeço aquele homem, né, a Jesus, que me curou. Os outros 9, que perguntou, né, que estava no estrangeiro. É isso aí. Os outros 9 não vieram? Eu falei assim, não, então, vamos voltar tudo de novo. Quer dizer, foram, mesmo, o que você falou, né? Vamos lá, vamos para a farra de novo, vamos voltar para... Pode ser, isso aí. O Birajara tem uma pergunta, fala, Bira, abre aí o seu microfone e pergunta. O microfone está fechado, Birajara. Não estamos escutando. Olha, infelizmente, o Birajara quer fazer uma pergunta ali, mas o microfone dele está fechado. Ô, Paulo, enquanto o Birajara não consegue abrir o microfone, eu estava aqui pensando, né? Para as pessoas que não conhecem essa verdade, que a gente já tem esse esclarecimento, né, dos limites da cura, como é difícil a gente dizer para uma pessoa, né, que não tem esse conhecimento, esse limite, né, que Jesus não pôde curar todo mundo, que não existe milagre, né, porque essa verdade realmente ela põe abaixo muitos preconceitos e conceitos trazidos, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Com as pessoas que a gente lida, dizer essas verdades e a dificuldade delas de compreender a não derrogação da lei, né? Olha, eu vou te falar um negócio. Até dentro da casa espírita é difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu falei isso,
numa palestra, meu Deus do céu. Para refletir sobre isso. O pessoal me olhou com uma cara assim, eu falei, caramba, mas te expliquei tudo lá. Eu não falei como se fosse uma opinião minha, não. Eu botei esses argumentos que nós estamos conversando aqui. Mas eu senti que tem uma resistência a isso. Mas é compreensível também, é por causa desse hábito milenar, a gente carrega isso. Vamos pensar, mesmo nessa encarnação, quem não nasceu num berço espírita cresceu acreditando nisso. É só olhar para dentro da gente mesmo. Então, algumas pessoas têm mais dificuldades de se desvencilhar disso do que outras. E também a gente não pode condenar os outros por isso, mas também não tem que deixar de falar isso, porque, assim, chamar por raciocínio mesmo. Pensa nisso aqui, olha aqui o que houve, olha o que foi falado. Exatamente. Não pode ter uma consequência diferente disso. E a doutrina espírita é um convite ao pensamento mesmo, a você pensar, não tem jeito. Então, vamos passar para o bloco 3. O Birajara conseguiu abrir aí, Paulo. Conseguiu? Então fala aí, Birajara. Pergunta aí, meu querido. Bom dia. É o seguinte, rapidinho. Podemos fazer uma analogia das curas como se fosse um pós-operatório moral? Isso. Em alguns casos, os espíritos até explicaram isso para a gente, quando a gente comentou no Medicina Espiritual, nos estudos, que isso era esse adiantamento um pouco, quando o processo estava a caminho, e essa cura, eu não lembro se foi Baltazar ou o Dr. Herman que explicou para a gente, que ele falou assim, era como se fosse um incentivo. O cara está indo no caminho certo, então ele adianta aquilo ali, porque quem está em volta vendo, e o próprio, ele vai ter esperanças novas. Mas tudo bem, você dá esperança, mas elucidando, não vendendo ilusão. Então, o cara, pelo esforço dele, pelo aquilo que ele fez, pelo que ele já havia aprendido, agora tem que manter. Ele tem que manter. É um cuidado pós-operatório mesmo. Porque aquilo ali não foi uma conquista que já estava definida, que já estava assim, ó, eu já tenho domínio sobre isso. Foi perfeito aí a tua comparação, tá? Um pós-operatório mesmo. O cara ainda está subjúdice ali, ó. Tipo, ó, segura a onda aí, continua no caminho, senão o negócio vai ficar ruim para você. Valeu, obrigado. Valeu. Marcelão, quer colocar alguma coisa aí? Tá tudo certinho? O tempo tá bom aí hoje? Tá? Aqui também, aqui hoje está sol. Tivemos uma tempestade tropical fortíssima aqui, mas tudo bem. Por isso que eu estou perguntando. Eu escutei alguma coisa aqui, eu não sabia onde era, mas por isso que eu estou. Bom, então vamos lá. Nós vamos então começar a nossa unidade 3, lembrando sempre que a gente está seguindo uma lógica arrumada aqui, e a gente está tomando cuidado para não invadir o assunto, né, de uma coisa, às vezes a gente antecipar o assunto que vai ser visto lá na frente. Então, a unidade 3, que a gente começa hoje, ela fala da prevenção da doença e traz a doutrina espírita como instrumento de promoção da saúde do corpo e da alma. Então, como nós vamos fazer essa prevenção? Não é isso? E no primeiro tópico da unidade 3, que é o 3.1, nós vamos falar dos mecanismos de prevenção das doenças. Para entender melhor isso, a gente vai colocar aqui dar uma introdução no sentido do que seria o indivíduo. Estou no plano espiritual, lá me preparando para a reencarnação, estou estudando, tendo as últimas instruções para reencarnar, aquele preparo todo, que se mostra lá no caso do Sigismundo. Então, o espírito tem no seu corpo de relação, o corpo espiritual. Por quê? Porque ele se apresenta no mundo espiritual com o corpo espiritual. Por isso, em termos geral, a gente chama de conjunto perispiritual, mas o corpo de relação, quando eu estou desencarnado, é o corpo espiritual, que, segundo André Luiz, é um corpo com órgãos constituído de matéria sutil.
Por isso, esse corpo físico nosso, como a gente fala, que é o retrato do perispírito, e a gente fala que o perispírito é o molde do corpo espiritual, especificamente as camadas perispirituais, que a gente vai ver em detalhes mais adiante. Eu estou falando porque a gente já estudou isso antes de começar o curso propriamente dito, naqueles seminários que nós fizemos. Então, esse corpo físico é o retrato desse corpo espiritual, porque ele é o molde, então ele vai especificamente retratar no corpo físico o equilíbrio e o desequilíbrio que ele tem no corpo espiritual. Esse corpo, constituído de matéria terrestre, ele tem ainda o duplo etéreo, que vai fazer a ligação entre os dois. Quando esse espírito se aproxima para reencarnar, a ligação é feita molécula a molécula e há a gente chama uma colinha que tem que passar aqui para esses dois corpos se juntarem, que é o duplo etéreo, que é também formado de matéria terrestre. É a matéria sutil do terrestre. Então, o que acontece? Eu posso ter esse corpo aqui, o corpo físico, ele é resultado da característica genética do pai e da mãe, dos antecedentes, vamos dizer assim. Só que quando eu começo a ligar molécula a molécula, esse conjunto perispiritual ao corpo físico, com o tempo eu vou transferindo todo o equilíbrio e os desequilíbrios que tem nesse corpo espiritual para o corpo físico. Então, o que ocorre? O piloto que está aqui está assumindo um carro fisiológico que ele vai pilotar durante a encarnação, aquela encarnação, para cumprir as provas necessárias, para passar para as experiências necessárias para o seu progresso. Então, a partir do momento que eu recebo esse corpo, que é um empréstimo, né, eu devo cuidar desse corpo. Ou seja, eu vou cuidar do carro para que ele não deteriore antes do tempo. Então, aí, no caso, eu estou prevenindo as doenças materiais, cuidando do corpo. Assim como a causa que está aqui no corpo espiritual, eu devo preservar também. Por quê? Porque se eu desequilibrar esse corpo espiritual, ele vai causar desequilíbrio no corpo físico. Então, cuidar da parte moral para não desequilibrar mais do que ele já está, porque ele já está trazendo algumas marcas aqui, que vai passar para essa encarnação. Então, eu ter um comportamento moral para não agravar isso e ir diminuindo esses desequilíbrios. Consolador Emmanuel, ele diz o seguinte para a gente: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Isso aqui, hoje, nós já vemos um movimento muito grande de pessoas, independente da classe social, independente do seu conhecimento, da sua área de atuação profissional, tendo maior cuidado em preservar o carro, vamos dizer assim. Cuidando de quê? Desde a maneira de como eu piloto esse carro, como eu dirijo ele, como eu acelero, freio, desacelero, cuidando do mecanismo todo, e até do combustível que eu jogo para dentro desse carro. Então, hoje você vê as pessoas com um cuidado muito maior, que começa lá com a alimentação, com os procedimentos. Então, isso já é um caminho. E vai chegar o dia que nós vamos entender, e cada vez mais isso se aproxima, que é cuidar da alma para cuidar do corpo. Porque mesmo hoje, apesar da gente conhecer o mente sã e corpo são, o pessoal acho que ainda inverte isso, né? Acha que ter um corpo bom vai melhorar a mente, quando o negócio aí pode ter até mão e contramão, mas a mão prioritária aí estando com a mente boa, isso vai se refletir no corpo. Então, essa dualidade de cuidar da alma e cuidar do corpo que a gente tem que aprender a unir, a fazer com que isso convirja para o mesmo objetivo. Então, é por isso
que Inácio Bittencourt tem um texto que, para a gente que está trabalhando medicina espiritual há algum tempo, ele já entra assim com uma naturalidade tremenda, que ele fala, a medicina espiritual não vem substituir a medicina tradicional. Isso aqui é importante falar. Né? Por que a gente sempre repisa isso? Porque algumas pessoas que frequentam o centro espírita, estão no passe, estão no trabalho do passe, aquele troço todo, elas acham que pode deixar de ir ao médico. Eu lembro, eu trabalhei durante muito tempo na antessala do passe privativo lá para gestantes, então ia gestantes e depois de um certo tempo começou a ir os maridos também, para facilitar a acomodação fluídica ali, para eles também terem uma oportunidade de uma aproximação maior com o espírito que estava se aproximando para reencarnar. Então, ali sempre se avisava isso. O fato de você estar aqui recebendo passe não descarta o acompanhamento que o médico tem que fazer. Por quê? Porque aqui nós estamos cuidando do espírito. O médico lá vai cuidar do corpo. Ou seja, ele vai ver lá a lanternagem, vai ver o motor, como é que está, e a gente está cuidando do piloto aqui. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, ele continua aqui falando, Inácio, todo o trabalho da medicina espiritual é feito para auxiliar o espírito, ou seja, o piloto. Não viemos substituir os mecânicos, os médicos, e sim para ajudar o corpo físico através do corpo espiritual. Então, através da ajuda ao piloto, eu vou preservar o carro, porque eu vou ensinar o piloto a dirigir esse carro direito. Então, o que ele quis dizer, quando ele fala ajudar o corpo físico através do corpo espiritual, que é o primeiro reflexo da ação do espírito aqui no corpo espiritual, quando ele está encarnado. Então, a medicina do futuro é essa, a associação dos dois métodos de curar. Um vai cuidar do corpo e o outro vai cuidar da alma. Então, vamos dar uma paradinha aqui para perguntas. Está bem claro esse início aí, quando a gente separa uma coisa da outra, quando a gente identifica, apesar de serem duas coisas que são convergentes, mas que o tratamento tem uma diferença. Sempre dizendo que um tratamento vai afetar o outro. Claro, um vai afetar o outro, mas que são vertentes que andam, vamos dizer assim, passo a passo e que se juntam, interferem uma com a outra. A gente não pode nem falar que é paralela, né? Porque as paralelas não se tocam. Mas, assim, elas andam no mesmo sentido, estão ali lado a lado, mas tem um contato, ela tem interferência uma na outra. Está bem claro isso? Alguma colocação sobre isso que nós falamos? O Paulo. Fala, Marcelão. Essa informação, né, essa parte do estudo, quando você trouxe no início lá o caso Segismundo, a gente tem um exemplo bastante interessante para utilizar no próprio livro, na própria obra da irmã Anacleta, né? Que olha só que coisa interessante, né? O espírito, quando ele é cônscio de suas necessidades, quando ele tem o entendimento daquilo que ele vai atravessar, ele, nesse estado de lucidez, ele busca, na sua forma, na sua estruturação física, um meio para que ela consiga prevenir outras dificuldades. Então, no caso dela, só relembrando, para quem não teve a oportunidade ainda de estudar essa obra que é riquíssima, né, além das demais obras de André Luiz, ela tinha no seu planejamento, né, lá no seu arcabouço genético, no seu mapa cromossomial, né, ele usa no texto, como ainda não existia essa expressão, ele usava os pergaminhos, né, estava lá as informações, ela via que a forma física dela, por exemplo, seria uma forma embelezada, digamos assim, né? E aí ela, com receio desse enfrentamento de ter uma forma física embelezada, ela pediu uma modificação na sua estrutura da tireoide, né, para que ela, nessa modificação, ela tivesse uma forma diferenciada. O que a gente quer dizer com isso? Primeiro, com essa informação trazida por André Luiz, confirmar o que você trouxe logo no início, ou seja,
desde o plano espiritual, o corpo espiritual, que é o modelador, ele já vem, então, com essas marcas ou com essas preparações ou com esses enquistamentos, seja lá o que a gente esteja... que der, né? E a situação, o contexto que esteja trabalhando por necessidade provacional ou expiatória. Mas o que a gente quer dizer é que ela anteviu, né, a dificuldade que ela teria se ela viesse com aquela forma física e pediu a modificação. Então, didaticamente, isso nos ajuda muito a entender, principalmente quando a gente olha, abre um olhar para essa questão da forma física, né, como, né, a cultura da forma física, do embelezamento, da busca de situações que levem a uma forma perfeita, né? Quanto isso pode ser um fator dificultador para o espírito e quanto isso pode criar situações difíceis mesmo para o próprio espírito, inclusive indo em contra a própria natureza daquilo que foi programado, que foi planejado. Então, nessa questão da prevenção, quanto maior é o entendimento do espírito, quanto maior é a aceitação, mesmo que esteja lidando com um processo kármico, ele vai atenuar esse processo, ele vai ajudar no cumprimento de toda essa processo que ele precisa atravessar. E usando essa comparação, a gente faz sempre esse negócio do carro fisiológico, é como se ela falasse assim, caramba, me deram um modelo que chama muita atenção. Pô, vou passar com um carro desse, ele vai querer me assaltar, né? Vai querer roubar. E aí é legal para ver uma diferença. Eu acho que assim, primeiro essa diferença, assim, uma coisa é você pegar um modelo de carro que chama atenção. Aqui na Terra, ou tu pegar assim, pô, passar com um Porsche aqui, todo mundo vai olhar e caramba, vai chamar atenção. Que é diferente de você ter um carro normal e bem cuidado. Então, essa é bem a diferença. Aquele negócio, eu tenho que cuidar do corpo? Tenho. Mas eu não tenho que estar preocupado em que ele seja o da moda, o modelão. Não, ele tem que estar andando bem. E quando a gente fala isso, você pode ver um carro que não tenha um modelo assim tão chamativo, mas que esteja funcionando bem o mecanismo, mecânica, lataria conservada. Só que é o seguinte, a gente costuma pecar pelo excesso, né? Porque quando você lidar muito para cuidar disso e perde o equilíbrio, entra naquela faixa do que tu falou. Não, eu estou querendo aqui ser o melhor, ser o bonitão. Que também não é errado. É por isso que é ruim. O equilíbrio tem que ser isso. Porque é pecado você estar bem arrumado, é pecado você estar bem apresentado, é pecado você querer estar bonito, estar legal. Não. O problema aí é o excesso. É o excesso disso. Que aí você faz, vamos dizer assim, esquecer as outras coisas que você tem que procurar, como, por exemplo, aprimorar a maneira de dirigir, que é educar o piloto, né, ou educar o motorista. E outra coisa que eu acho que também se sobrepõe aí, quando chama atenção, porque a gente esquece disso. Quando a gente lê lá em André Luiz, que o cara vai lá, como esse exemplo que deu lá no departamento de reencarnação e pede um ajuste, ou aqueles outros ajustes, você olha, tem que mexer, esse cara vai ter um problema no coração com 70 anos. Que eu lembro, nunca esqueço isso que Inácio falou, vocês ficariam bestas da precisão de como eles mexem nesse mecanismo para ter lá o X mais ou menos alguma coisa. Quer dizer, o desvio da previsão é muito pouca. E ele é como que ele se preparasse o material para... E às vezes as pessoas acham, não, mas isso ocorre. Eu sempre uso, quando eu falo desse exemplo, tem os tanques de reação, que eles têm um limite de pressão ali dentro, como se fosse a panela de pressão. O que eles fazem para prevenir desastre, acidente? Eles têm uns discos, como se fosse um disco mesmo grosso, igual aquelas bateriazinhas redondinhas. Experimenta aquilo, se eu não me engano, de grafite, de algum material que ele fala assim, isso aqui só resiste à pressão de X. Então ele bota exatamente aquilo ali que funciona como o escape da panela de pressão.
Se a pressão estiver subindo dentro do tanque e chegar àquele nível, aquele selo estoura, que é daquele material. Exatamente para quê? Para evitar a explosão do tanque. Então, qual é o princípio daquilo ali? O cara sabe a durabilidade e a resistência daquele material. Então, o cara bota ali porque sabe que vai estourar quando atingir aquilo. Essas inserções, lá na organização do corpo espiritual, é mais ou menos assim. Ele tem conhecimento daquilo que ele está mexendo. Então, ele vai botar ali e vai falar assim, ó, isso aqui vai durar tanto tempo. É a data de validade daquele mecanismo que ele está arrumando ali. Então, isso é muito natural. Isso deixa bem claro, não pode ter dúvida, que a vida primária é essa vida do espírito, que está lá, porque ele tem um corpo de relação quando ele está antes de encarnar. Quando ele encarna, ele pega um outro instrumento para servir de referência e de transporte para ele na experiência que ele vai ter durante a encarnação. Né? Então, isso também é muito importante. E, Paulo, só explicando, a ciência, né, a genética emprega esse termo chave fechadura sem dimensionar a propriedade com que está falando, a correção com que está falando isso, porque a preparação no departamento de reencarnação, quando diz assim, faz uma mudancinha na minha estrutura, essa mudancinha é uma sequência de código nas células do perispírito para que esse processo de ativação ele ocorra dentro dessa precisão que você falou aí. Então, ela é feita na própria sequência da estrutura da célula perispiritual. A modificação é feita. Agora, a gente sabe que esse processo, né, principalmente quando, ao encarnar, ao envergar a roupa, né, tomar posse do carro, do veículo, você consome mais, você acelera muito, você desgasta mais o pneu, consequentemente, você também está imputando aí a possibilidade de antecipação desse processo, porque você tem todo um mecanismo fluídico também envolvido nisso aí. Exatamente. E continuando aí... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nilton, vai. Quando a gente está falando, né, de enfermidade, de cura, a gente sabe que o trabalho no bem tem efeito terapêutico. Né? Os espíritos falam, não adianta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, correto? Isso. Mas a gente nota que quando você se dedica muito ao trabalho, você sofre um desgaste muito grande, você acaba adoecendo. Não era para essas pessoas ficarem imunes a esse desgaste? Olha só, continua valendo a cada qual segundo a sua obra. Olha só, o amor cobre a multidão de pecados, mas só que é o seguinte, eu já escrevi algumas páginas lá no passado, vamos falar em termo técnico do que a gente está mostrando ali no corpo espiritual, que já marcaram o meu corpo mental e que um dia vai eclodir no corpo espiritual. Eu não posso apagar o meu passado, eu posso escrever um novo futuro e estou começando a escrever um novo futuro. Mas aquelas mazelas decorrentes dos desequilíbrios do passado, eles vão aparecer um dia. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, o trabalho no bem é muito difícil a gente, de fora, olhar um caso que a gente não conhece e falar. O exemplo, o irmão Jacó, do livro Voltei. O que ele fala lá? Ele abre o jogo e fala assim, caramba, eu trabalhei pra caramba na doutrina espírita, e quem olha lá a vida dele, trabalhou muito. E ele depois constata o seguinte, começa quando ele vai desencarnar, ele olha uma professorinha lá com mais luz do que ele. Ele falou, pô, peraí, o que houve? Ele vai buscar aquilo, e ele chega à conclusão que faltou para ele o seguinte, a intenção, o amor àquilo ali, e não fazer por obrigação. Então não é o bem pelo bem. Está errado isso? Não, não está errado. Começa pela disciplina mesmo, a gente não tem como. Alguma coisa só fica natural quando você depois que treinou, que você... Primeiro é por disciplina, sempre é isso. Você vê que é necessário e você começa a fazer. O processo educativo é isso. Um dia aquilo vai ocorrer naturalmente. Isso é outro ponto. O terceiro ponto é o seguinte. Quando eu estou
Trabalhando no bem depende da maneira como eu estou trabalhando. Eu vou levar para o lado da mediunidade para ficar mais claro. Tem médico que fala assim, eu fui lá para o trabalho, fiz isso, aquilo, outro, acabou o trabalho, eu estava cansado para caramba. Eu acho que o raciocínio correto é esse inicial que você fez. Trabalhando no bem, não tem como isso me fazer mal. Se eu estou trabalhando no bem e aquilo está provocando algum mal, algum desequilíbrio, é porque estou fazendo alguma coisa errada, concorda? É um troço simples. Porque o raciocínio primeiro é correto. Ó. Não tem como trabalho no bem me trazer problema. Cansaço. A gente fala para o médium assim, olha, você pode não estava bem sintonizado, você não se concentrou. Você depois, trabalho muito pesado, fiquei cansado, beleza, ficou, mas olha só, para depois do trabalho, entre em prece, se recupera. Eu lembro que o Altivo falava, às vezes eu do lado dele vinha a pessoa assim, olha, saí do trabalho que era do passe privativo lá em cima, vinha para cá conversar com ele depois que ele desceu, que antigamente ele descia, dava mensagem quarta-feira, depois da reunião, ele saía do passe privativo e vinha dar mensagem, as pessoas vinham falar com ele e falavam assim, meu filho, olha só, senta ali, apontava assim para uma cadeira ali no salão, fica ali um pouco, respira, fica tranquilo ali que você se recupera. Ou seja, o trabalho pode ter sido desgastante, mas o poder de recuperação eu interfiro. Então, a gente parte sempre desse princípio. Tem que ser um resultado bom. Se não está tendo resultado bom, é porque eu fiz alguma coisa errada. É buscar dentro daquele meu procedimento o que não está adequado. Nagai, posso falar um pouquinho? Bom dia. Pode. Alda. Pode. Tem também a reposição de fluidos simultaneamente que vai acontecendo. Se o médico está sintonizado, se preparou antes do trabalho, entrou na sintonia benfeitora, se colocou, está com a intenção de trabalhar, de ajudar. A mesma coisa é a questão do corpo que você falou ali. Né? A intenção é que vale aqui, conta muito a intenção. Eu estou cuidando do corpo para quê? Porque não é? Eu tenho esse corpo assim, lesado, complicado, etc. e tal. Qual é a intenção minha em tudo isso? Eu estou cuidando como? Né? Porque isso é muito importante. E qualquer trabalho que a gente faz, o doutor Erma sempre diz para a gente, se você ainda não está inteirado do trabalho, a boa vontade é disciplina, que você chega ao amor. O que é chegar ao amor? É você estar totalmente integrado, entregue aos benfeitores. Não adianta achar que você começou a trabalhar, você está sintonizado com o benfeitor, não é assim não. Porque a nossa mente ela é complicada, o nosso sentimento ainda é muito comprometedor. Isso. Entendeu? Então, isso é muito importante. Nada de julgamento, não é nada disso. É uma constatação. Exatamente. Aí você está lá, foi para o trabalho, se organizou, está inteiro, beleza. Mesmo que você fez tudo isso, no final você está um pouco desgastado, isso que você falou aí, senta lá, faz uma prece, faz um autopasse, pede ajuda, etc e tal, e aí está tranquilo. Porque se você está na sintonia benfeitora, você não vai se dar mal. Nós precisamos entender isso. E também a confiança, né, Alda? Exatamente. A confiança no guia, a confiança na espiritualidade. Exato, também interfere. Isso. Eu acho que essa questão aí, vale a pena a gente refletir bastante sobre isso. O Aldo, uma coisa que você deve escutar muito aí também, que a gente escuta, muda a casa espírita, mas muda o endereço, mas é tudo igual, que é assim, às vezes as pessoas falam assim, trabalhei, devo ter trabalhado muito no plano espiritual, porque acordei cansada. Trabalho no bem não cansa. Isso aí, é isso que eu estou falando. Né? Tem que prestar atenção, ver para onde você foi, porque não é normal. O raciocínio que o Newton botou lá no início. Se o trabalho do bem tem que dar bom resultado. Se não der bom resultado, é porque alguma coisa eu errei. E tem a túnica nupcial para cada tarefa. Os benfeitores colocam a gente nessa túnica aí nupcial, né? Cada tarefa, cada canto que você vai, cada estágio que você está, tem roupagem própria. Não é isso? Isso é muito importante. Confiar nos benfeitores. Exatamente isso. Desculpa a introdução. Não, que desculpa, é um prazer estar aqui. É sempre bom. É isso aí, fale. Eu tenho uma pergunta. E quando a coisa é o inverso? Por exemplo, não é depois, sino antes do trabalho.
por exemplo, eu sinto enjoo, eu sinto sono, eu sinto esse tipo de coisas, né? E não é sempre, mas acontece às vezes. Será que a gente não está sintonizada ou a gente é falta de preparação? Eu estudo a semana toda e tento mais. Tem dias que são mais difíceis que outros. Ô, Márcio, você é médium de corporação, não é? Sim. Tá. É o que acontece, os médiuns que trabalham no atendimento a desencarnados, isso aí é algo que o médium tem que se acostumar, não tem jeito. É disciplina e educação mediúnica. Por quê? O plano espiritual, por mais que algumas pessoas não percebam isso, mas a gente sempre instrui quando pode isso, o trabalho de desobsessão, quando a gente chama ali o espírito na hora, a evocação, é como se você tivesse um consultório médico e uma sala de espera. Você só faz a chamada para o espírito entrar. Por quê? Porque há uma programação do plano espiritual em relação aos espíritos que vão ter trazidos para aquela reunião. Então, o que os médiuns de incorporação percebem, geralmente é na semana do trabalho, tipo, vou dar um exemplo do Leon Denis lá, que o trabalho é sexta-feira à noite, mas os médiuns, segunda, terça, depende do tipo de trabalho, já ficam captando as influências do espírito que vai ser levado lá. Isso chama-se de adaptação fluídica. Os espíritos já trazem próximo ao médium para que isso já haja uma interação. Isso não tem como evitar. Então, tem que se acomodar com isso. Então, os médiuns que já estão acostumados, se educaram para isso, já fazem o quê? Olha, calma, já percebe que aquilo é do trabalho e já entra em prece e vai se adaptando àquilo ali sem se deixar levar por essa influência, sem que essa influência o desequilibre. E aí, a gente está vendo aí, a Maria José, eu sei que é a médium de incorporação, e ela pode falar isso. No início, como lidar, é bom um depoimento assim, mais prático, porque eu não sou médium de corporação, eu não tenho, graças a Deus, não é graças a Deus, eu falo assim, cada um vem com o que precisa. Tem dia de dia, né? Tudo bem, né? A Maria José vai falar da parte prática, Márcia, para que você, assim, tenha, para não fique só na teoria. Eu estou te falando uma parte teórica que, apesar de ser baseada no fato, é o fato que acontece, a Maria José já vai te falar no sentido da percepção física mesmo, do que ela sente. Bom, estão me ouvindo? Estamos. Eu sempre vou para o CELD, né, para o trabalho da desobsessão, eu vou de carro, né? Uma vez a deusa me ligou, você pode passar por aqui para me dar uma carona? Com certeza. Quando eu cheguei lá, que ela chegou para abrir a porta, para entrar no carro, ela falou assim, por que você não me avisou que o carro estava cheio? Eu teria ido de ônibus. Eu falei, dá um jeitinho aí que os desencarnados se ajeitam e a gente vai, todo mundo lá para o centro para rezar, para trabalhar, e vocês serão atendidos. Esta é uma situação. Outra vez eu passei num local, ali na Grajaú, Jacarepaguá, que tinha acontecido um acidente junto do Hospital Cardoso Fontes, que é chamada Curva da Morte. Quando eu vi aquele acidente, né, eu pensei assim, nossa, devem ter desencarnados. E foi claro na minha cabeça, estou morto, me acode. Eu ia para o Barra Shopping. O que eu fiz? Peguei a direita e fui para onde? Fui para o céu, porque o meu descontrole ali naquela hora foi muito grande, muito grande. Eu falei, não tenho condições de ir para o shopping, vou para a casa espírita. Quando eu cheguei lá, o espírito foi atendido. Então, o altivo uma vez me falou, minha filha, para de ir ao médico. Eu chegava no médico, né, 3 dias antes do trabalho, o médico, a senhora não tem nada, a senhora não tem nada. Mediunidade ostensiva, o altivo falou, para de ir ao médico e usa o evangelho como uma receita para melhorar essa situação. Foram anos de dificuldades, alguns anos. Agora estou um pouco mais equilibrada, mas é comum, isso é comum acontecer.
Então, olha, já tem mais um elemento aí que eu não citei. Tem aqueles espíritos que são os planejados para a reunião e tem aquele que a antena psíquica do médium capta. E aí o altivo deu uma instrução para todos lá, é assim, que a experiência dele, pessoal, ele vinha de trem para o Leon Denis. E uma vez o doutor Erma chamou atenção para ele que ele viu um sofredor no trem e ele já ia se ligar para tentar ajudar o espírito. O doutor Erma chamou a atenção dele e falou, não faça isso. Eleve seu pensamento a Jesus para que ele seja ajudado. Exatamente para quê? Para você não absorver as condições ali do espírito. Aí falou que a famosa ação triangular, né? Você pede para o plano espiritual ajudar o indivíduo e você evita, porque o médium tem que entender isso, mas a mediunidade... Então pode-se dizer que é um tipo de desequilíbrio na mediunidade, né? Porque eu preciso treinar. Porque, por assim, eu estou na casa e se tem um espírito lá, eu estou sentindo... Na hora, eu começo a chorar. Ou eu começo a sentir cócegas pelo corpo. Tem outras vezes que eu não sinto nada, mas pela noite eu recebo o espírito na minha casa, ou tenho um pesadelo. Tá? Então, essas coisas, normalmente, depois de que eu comecei a praticar a mediunidade, começou a ficar mais forte, mais ostensivo, né? E assim, eu vou um lugar e eu percebo muita coisa. Mas assim, não leva para esse lado assim drástico do desequilíbrio. Vamos falar assim. Esse é o temor que eu tenho. Educação e controle mediúnico, que é o que a gente deve buscar. O evangelho sempre é bom nesse momento, como a Maria José falou, que o altivo até receitou para ela, por quê? Porque a leitura vai fazer com que o espírito se acalme e você também tentar direcionar e pede ajuda aos guias espirituais para conduzirem ele, para atenderem ele. E nunca a gente tentar continuar esse contato, sempre pedindo o apoio do plano espiritual para que isso ocorra. Isso aí é interessante a gente ter isso. Ô, Birajara, tu quer falar alguma coisa? Sim, olha só. Eu estou aqui com Instruções dos Espíritos, tá? Volume 4. Então, Baltazar diz que não vai responder as perguntas que foram colocadas para ele. Aí perguntaram, por quê? Aí ele falou o seguinte, acabou o fluido do médium, e ele não pode responder adequadamente. Está na hora de darmos uma parada por causa da oxigenação do cérebro dele. Não estranhe, isto existe. O cansaço na mediunidade é provocado pela falta de oxigenação cerebral, porque o médium vai ficando imobilizado, o cérebro vai deixando de atuar e começa o mar de constrição. E, simultaneamente, as próprias energias vão padecendo pela falta de modificação. Perguntaram se era físico. Ele falou, totalmente físico. Se você obrigar a descansar e andar durante os 10 minutos, ele vai estar pronto. E o Mário Coelho coloca o seguinte, que o altivo estava o dia todo trabalhando e depois com 2 horas de entrevista incorporada. Quer dizer, mostra aí, como você falou, a confiança na mediunidade da casa, dentro dos guias espirituais, né? E colocar a parte física e a parte espiritual separada. Bira, nesse caso aí, fica claro, faltou combustível. Isso, exatamente. O piloto não estava dirigindo mal, mas acabou o combustível, amigo. Tem que pagar, parar e encher o tanque. Senão não anda. Não tem milagre no negócio. Né? Nada disso. Então é isso aí. Paulo, é o Fernando, tudo bem? Oi, Fernando, sim. Paulo, estou dentro desse esquema. É o seguinte, numa casa que eu frequentava há 14 anos, lá em Magé, a casa da João de Anjos, né, do nosso amigo Antônio, e tinha lá a parte de prática e estudo da mediunidade. A gente fazia meia hora de prática, né, de estudo, quer dizer, era assim, né? Lá era assim, meia hora de estudo e meia hora de prática. E quando eu participava dessa prática, né, do estudo e da prática, acontecia comigo uma coisa estranha. Comigo, quer dizer, eu reparava, né, eram 5 ou 6, casa era pequena, né? 5 ou 7 pessoas no estudo, e comigo eu sentia corize. Eu não estava resfriado, eu estava normal, não tinha nada.
Mas durante esse trabalho de prática, eu tinha muita coriza. Coriza, né? Dá o nome, né? Coriza. Coriza. Quando terminava, parece que não acontecia nada, estava tudo seco, mesa seca. Aí eu tinha que levar um lenço. Eu falei, agora vou ter que levar um lenço, porque eu estava me xingando. Isso é normal, essa coriza acontecer? Reação de cada médium. Eu já trabalhei com vários sentados à mesa, incorporando, e que tinha esse problema durante a mediunidade. Agora, olha só, eu vou aproveitar essa deixa para jogar o último slide de hoje, porque eu tenho que colocar ele, porque ele fecha um raciocínio que a gente está fazendo, e até para mostrar, nós estamos tentando mostrar que uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo, nesse sentido, e suas influências. Essa que eu vou mostrar agora, ela fecha exatamente uma condição que ela bota o seguinte, ó, que é para a gente ficar atento e não levar simplesmente as coisas, jogar a responsabilidade nas costas do plano espiritual. Olha só. Isso está lá no Entre a Terra e o Céu, na página 134, na edição que eu tirei, em que o trecho diz o seguinte, ó, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Quer dizer, a postura mental. Olha o equilíbrio da instrução. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Então, isso aqui, ele é muito importante exatamente para quê? Tem o componente espiritual, tem o comportamento do indivíduo, ou seja, piloto dirige mal, cuida mal do carro, mas tem o quê? Também o cuidado direto com o carro. Sempre a gente fala o seguinte, tem algum problema? Primeiro olha se a causa é material. Esgotou a causa material, aí parte para uma causa espiritual. Para quê? Para a gente não ficar igual fanático, achar que tudo é culpa dos espíritos, é culpa da espiritualidade, é o obsessor. Quer dizer, ainda é aquele resquício que a gente tem de terceirizar o problema. E a gente ter uma colocação. Eu queria pedir licença a vocês, e para aproveitar uma situação aqui, vou ver. A Alda ainda está aqui, a Alda, lado do Dr. Erma. Oi, Nagai. Alda, queria aproveitar a tua presença para você falar como médium também, a mesma coisa que eu pedi para Maria José, para ajudar a Mercy nessa situação que ela colocou da sensibilidade da percepção que ela tem antes dos trabalhos. Aquilo que a gente colocou do exemplo do médium que vai trabalhar no atendimento a desencarnado, ele naquela semana, na proximidade do trabalho, ela perceber ali os sintomas, às vezes, que o espírito vai apresentar na reunião. Ou seja, qual é a orientação que você daria, assim, na parte prática para a Mercy aí? Eu acho que é uma questão nossa, o magnetismo de atração. Nós temos o magnetismo de atração e o espírito se aproxima pela atração, tipo de fluido do médium, né? Então, nós nos conhecemos, sabemos o que é nosso e o que é interferência, não é isso? Então, a questão da educação está no equilíbrio nos estudos, o pensamento e o sentimento. Porque é o sentimento que vai gerenciar o pensamento. Então, eu tenho que cuidar do que eu sinto no meu cotidiano, né, das lutas e intempéries que eu passo, para que meu pensamento esteja mais equilibrado. Né? E eu jogar nessa psicosfera de atração e repulsão, né, e saber discernir o que é meu e o que é do espírito. Então, se eu entro em preces, se eu leio o Evangelho, principalmente nos inimigos desencarnados, eu vou esclarecendo e esclarecendo meu irmão. Uma coisa interessante que o doutor Erma coloca muito para a gente é deixar o Evangelho aberto,
Você chega de manhã, você faz a leitura, abre o Evangelho, principalmente, né, nos 2 dias anteriores, vamos supor assim, da reunião, porque os espíritos são os curiosos, principalmente esses nessa faixa de dor, de sofrimento e da rebeldia mesmo. E eles vão lendo uma frase que eles leem ali, já colocam eles numa situação diferenciada. Né? Então, nós precisamos estar verdadeiramente atentos. Eu acho que o Evangelho é o trabalho, é a medicação que todos nós precisamos, a vigilância. Nós nos conhecemos, o que é meu e o que não é meu, porque isso se interpõe muito, não é? Então, isso é importante, é o pensamento e o sentimento. O sentimento é o primeiro, porque ele vai gerenciar o meu pensamento, e aí vem a atração, né? Eu acho que seria mais ou menos de uma maneira mais tranquila, né? Por aí. O que eu sinto mais agora é físico. Por exemplo, nesse último trabalho, eu passei sentindo dor no peito, começando na segunda. Aí, como dor no peito, eu fiquei, eu acho que deve ser um gasto, sei lá, tomei chá e tal. E depois, na terça, melhorou. Na quarta, que é o dia do tratamento, eu fiquei bem, mas eu comecei a sentir muito sono, tipo 2 horas antes, né? Foi muito, muito sono e eu tive que dar uma cochilada. Aí, na hora do trabalho, o espírito que eu recebi era um espírito que tinha desencarnado por um infarte. E eu estava começando a sentir sintomas, dores muito fortes no peito desde a segunda. Então, essas coisas são mais físicas, né? Eu sinto no corpo mesmo. Mas é o reflexo pela aproximação do espírito, exatamente. Chama isso de ação reflexiva. O que a Alda colocou é exatamente isso. A postura mental, quando você perceber, e aí você vai perceber, isso não é meu, isso sempre parte desse princípio, perto do trabalho, que tem essa possibilidade. Então, é aquele negócio, é igual caldo de galinha e cuidado e chá, nunca faz mal. Quando sentir isso, lê o Evangelho e pensando sempre assim, que o companheiro seja atendido pelos meus amigos espirituais, que aguarde que no trabalho quarta-feira ele vai ser levado a casa e tal, que aí, se for realmente isso, os espíritos vão ajudar a conduzir. Outra coisa importante, fala do centro. Olha, tal dia nós vamos estar no centro, mais tarde nós vamos estar lá. Se direciona para lá, você vai ser bem acolhido. É o nosso hospital, é a nossa escola. Saber o endereço da nossa casa espírita e direcionar o espírito é muito importante também. Para o espírito até se acalmar, né, Alda? Porque exatamente. Nessa hora, mentalmente, você vai falar para ele, olha, você vai ser atendido, mas aqui não é o lugar adequado. Quarta-feira, próximo, vai ter a reunião. Isso aí. Entendeu? Direcione e faz a inscrição dele no atendimento. É isso aí. Maria José. Obrigada, gente. Vai ser rapidinho. Olha só, ainda a deusa lá do céu, né? A deusa é bem conhecida. Ela estava em Madureira. Vou contar rapidinho. Na época de Natal, a gente imagina como é o bairro Madureira no Natal. Super lotado, e ela sentiu um espírito próximo dela, muito perturbado. O que ela fez? Ela disse para o espírito, encaminhou mentalmente, sobe a escada ali da estação de trem, atravessa a rua, pega um ônibus, salta lá em frente ao centro, chega lá na porta do centro, procura pelo doutor Herman. Isso aí. Olha o que aconteceu. Aí, bom, finalizou ali. Na quarta-feira, ela está chegando ao centro, indo pelo corredor, doutor Herman, minha filha, venha cá. Ela muito assustada, né? O que houve, doutor Herman? Você sabe que quarta-feira é dia de passe de cura aqui na casa? Sei, doutor Herman. Você sabe que nesse dia a ambiência é mais sublime, né? Há uma concentração maior, um socorro maior por parte dos espíritos? Sei, doutor Herman. Ela não sabia onde ele queria chegar. Aí ele disse assim, por que você mandou aquele espírito tão perturbado para cá na quarta-feira? Ela falou, ai, doutor Herman, desculpe. Não, ele foi atendido, tudo bem, ele foi atendido. Percebemos como é que a coisa funciona, né? Isso aí. Mandou no dia errado, né? Perfeito, Maria José. Rafael, fica à vontade aí, meu amigo, que já são 11, quase vai dar 11h20, tá ótimo, mas temos que encerrar. Isso. Isso aí. Eu achei muito bom.
Agradeço a participação de todos. Dona Alda, uma alegria sempre muito grande poder ouvir a senhora. E a gente vê, Paulo, assim, só pegando no final tudo isso que todos vocês comentaram, você começou falando sobre a cura espiritual. E a gente percebe, então, no final, o quê? Que a cura, muitas vezes, não é simplesmente a ausência de doença e nem a ausência de problema. Por quê? Porque, muitas vezes, é naquele contexto ali do problema ou da doença que nós conseguimos sair do nosso primitivismo. Dona Alda pontuou muito bem quando falou da necessidade do médium educar seus sentimentos, porque é justamente de acordo com o que ele sente que ele acaba atraindo determinados espíritos, e muitas vezes determinadas enfermidades que surgem na nossa programação espiritual, determinados trabalhos que são mais difíceis, acabam surgindo na nossa programação justamente para tirar a gente do primitivismo, daquela nossa zona de conforto e burilar o nosso sentimento para que a gente, assim, fuja desse primitivismo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que dentro dessas relações todas, da cura, do vai, não peques mais, nós temos várias coisas entrelaçadas que aí tem que pontuar o caso de cada um. Por exemplo, Chico Xavier trabalhou muito no bem e teve N desdobramentos no corpo físico, mas por quê? Chico Xavier muitas vezes não tinha tempo de respeitar a lei do repouso, que faz parte da lei do trabalho, está no Livro dos Espíritos, mas por causa da sua peculiaridade, da sua condição. Então a gente vai percebendo que cada caso tem que ser analisado pontualmente, mas que, na regra, a gente percebe o quê? Que nós estaremos nos curando quando a gente estiver fugindo do primitivismo e entrando na era do espírito, no nosso reconhecimento como ser imortal, né? E aí, se eu tiver errado, semana que vem ou hoje mesmo você corrige, Dona Alda. Só um minutinho. Eu estava assistindo uma pregação e aí a pessoa falou que Chico falou assim, ai meu Deus, eu estou muito doente, no início lá pelos 30, 40 anos, estou muito doente, Emanuel, por favor, me socorre. Aí Emanuel falou assim, o que, Chico, você está reclamando? Eu tenho um compromisso agora, não posso te atender. Aí apresentou Sheila. Minha irmã, por favor, me ajuda, eu estou muito acabada, com uma dor aqui, uma dor acolá. Eu disse, Chico, eu tenho compromisso com o Emanuel. Aí entrou o doutor Bezerra e disse assim, irmão Bezerra, o senhor que vai me salvar. O doutor Bezerra botou a mão no coração dele e falou assim, olha, você vai viver mais de 90 anos, mas trabalhando incessantemente. Levanta daí, Chico. Pois é. Só para ilustrar aí que eu lembrei dessa passagem aqui agora. É isso. É trabalhar mesmo, trabalhar, né? Organizar as nossas emoções, o sentimento, que é importante, e seguir adiante com Deus. Tá, desculpa aí. É isso mesmo. Como a Alda colocou, o Chico virou para o gigante deitado uma vez, ele reclamando, não sei o quê. Aí o Chico falou, não, meu filho, isso aí que você está sentindo é do coitadinho, você está se vitimizando. Trabalha que o fio engrossa. Aí o gigante deitado disse, tchau, Chico, muita paz. Aí ele, corta o Z, meu filho, muita paz. Mas vamos encerrar, então. Que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos a Deus por mais uma manhã de domingo, de ensinamentos, e pedimos a Jesus, nosso Mestre, que nos fortaleça, iluminando as nossas consciências e distribuindo para nós energia, para que nós possamos enfrentar de cabeça erguida e com dignidade as dificuldades de nossas vidas. Que nós possamos enxergar o trabalho como uma oportunidade bendita que surge todos os dias em nosso caminho,
para nos libertar de inúmeros débitos que temos no passado. Que nós possamos ter a nossa consciência desperta, a fim de que evitemos as reclamações e as lamentações excessivas e possamos trilhar neste roteiro sublime que é o Evangelho, amando mais as pessoas, compreendendo mais, que os mentores espirituais, esses amigos abnegados que estão sempre conosco quando nós precisamos, sejam a nossa companhia, sejam os nossos melhores amigos, mas que nós, de nossa parte, saibamos dar a eles a posição que merecem, mudando o nosso proceder, mudando os nossos pensamentos, mudando a nossa forma de sentir e, por fim, a nossa forma de viver. Obrigado, Jesus. Obrigado pela reencarnação. Obrigado por estarmos aqui reunidos, abençoados por este sol que é a doutrina espírita. Obrigado, Allan Kardec. Que assim seja. Gente, bom dia, domingo. Bom estudo. Dona Alda, muito obrigado.